Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz Terapia. Te convido para você participar comigo, para você interagir comigo, para falarmos de várias coisas. Esse podcast foi criado para a gente falar de uma maneira clara, objetiva, simples e descontraída sobre diversos assuntos que eu entendo que são relevantes, né? Sobre saúde mental, relacionamentos, sentimentos, emoções, tudo. Nós vamos falar sobre tudo, principalmente quando nortear ali o campo da psicologia, tudo bem? Ótimo. Então vamos lá. E o tema desse episódio é Sai Daí. Sim, sai daí. Nossa, Davi, mas sai daí? Sai daí. Calma que eu vou te explicar. Calma que eu vou te colocar a par do que esse tema tem de tão abrangente para você e para mim nesse dia de hoje, nesse momento que você está ouvindo esse podcast. Você já parou para perceber que em alguns momentos, ou então em alguns ambientes, algumas relações, você se sente meio deslocado? Você não se sente bem-vindo? Ou então você não se sente fazendo a sua parte? Ou então você não se sente útil o suficiente naquele lugar, naquele ambiente, ou então naquela relação? Pois é. E quando isso acontece, nós temos que entender que você precisa sair dali já. Daquele relacionamento, daquele namoro tóxico, daquele emprego tóxico, daquele roda de conversa com seus amigos. Entenda que você tem que sair. Tá, Davi, beleza, mas como é que eu faço isso? Nós vamos trabalhar de diversas formas, gente. Primeiro de tudo é a percepção, né? Nós temos que ter a percepção, a noção, né, melhor dizendo, de que aquele ambiente não nos favorece, então aquele ambiente não é ideal para mim, aquele ambiente não me faz bem o suficiente. Tá, Davi, mas eu gosto dali. Eu sei, talvez você goste mesmo daquele local, daquele ambiente, daquela pessoa. Eu imagino que você possa gostar. Só que, como eu disse no outro episódio, você também tem que gostar de você. Como é que você fica no ambiente, no local, né? Ou então no relacionamento com uma pessoa que talvez não te queira tão bem? Ou então com pessoas que não te queiram tão bem? Ou então num trabalho que você sente cada vez mais que seu chefe só está te cobrando, só está te exigindo demais, ele está te sufocando e você não recebe nenhum tipo de reconhecimento. Seja ele por palavras, seja ele de forma financeira, né? Ou seja, se não há reconhecimento, não há por que você ficar ali. Vamos primeiro na parte de relacionamentos, tá? Vamos lá, você começou a namorar alguém, né? Você começou a namorar um cara ou você começou a namorar uma menina que no começo estava tudo muito bom, muito legal e vocês se gostavam e tal, mas aí com o tempo você percebeu que a pessoa foi se afastando, que a pessoa foi se esfriando o contato, esfriando a forma de abraçar, de beijar, a forma de mandar mensagem, a forma de mostrar que você é importante, né, naquele relacionamento. Você sentiu um certo afastamento. Mas você não consegue entender que talvez você precise sair daquela relação. Por quê? Porque talvez você já criou um afeto muito grande, né? Uma relação que você já criou ali dentro da sua cabeça, muito idealizada, imaginando que você e aquela pessoa vão casar talvez, que vão noivar talvez, ou que vão constituir uma família juntos. E às vezes aquela pessoa já não está mais afim. Davi, mas como é que eu vou saber se a pessoa está afim de mim ou não? Se a pessoa quer continuar comigo ou não? Se ela está me enrolando ou não? Geralmente eu levo para o campo da assertividade, né? Eu busco sempre a comunicação assertiva. Eu busco entender aquela relação. Eu busco, olha, amigão ou amigona, vamos lá. Olha, eu tô sentindo você meio estranho, eu tô sentindo você um pouco afastado, eu tô sentindo você um pouco longe. Tá tudo bem? Não tá? O que tá acontecendo com a gente ou então com você para que houvesse esse afastamento? Eu senti depois de um tempo que a gente tá meio afastado. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Geralmente é na forma assertiva de se comunicar. Muitas das pessoas não conseguem ter essa comunicação assertiva e penam e passam vários perrengues porque não conseguem confrontar e enfrentar uma situação como essa, entendeu? Beleza. Davi, show de bola, você falou isso, eu vou fazer então diferente. Não é só isso. Seria muito fácil, né? Acabaria aqui o podcast, acabaria aqui esse episódio. Não é assim. Entenda que você também tem que se conhecer e se entender. Já viu aquela frase, aquele ditado que fala assim, quando você não sabe o que quer, qualquer coisa serve?
Pois é, você tem que se conhecer. Se conhecer entendendo que, peraí, o que serve pra mim e o que não serve? O que é bom pra mim e o que não é? O que é frutífero pra mim? Então, o que vai me fazer bem, o que vai me agregar e o que não vai? O que vai fazer com que eu cresça, o que vai fazer com que eu não cresça ou então eu retarde aqui no meu processo? É aí que tá, você tem que se conhecer. Às vezes você entrou no trabalho, né, mudando agora de ambiente, agora saindo do namoro, do relacionamento para um trabalho. Você entrou no trabalho porque você precisava daquele emprego. Você queria muito aquele emprego. Você desejava trabalhar porque você queria pagar suas contas. Ótimo, muito bom, né? Ótimo, você vai achar um emprego que te pague, que pague suas contas, que faça com que você sobreviva, né, nesse mundo. Beleza, mas você vai ficar nesse emprego até quando? Sem gostar dele. Talvez o seu sonho é ser médico, talvez seu sonho é ser enfermeiro, psicólogo, qual eu, dentista, um cirurgião plástico, um pintor, várias coisas que poderia ser. Mas aí você, como você não sabe o que quer, você não tem definido na sua mente o que você quer, você aceita aquele cargo de auxiliar administrativo, aquele cargo que talvez não te chame muita atenção. E eu não estou desvalorizando aqui nenhuma profissão, tá, pessoal? Só estou dizendo que, às vezes, quando eu falo auxiliar administrativo, é para mostrar que tipo, ele é bem genérico. Ou seja, auxiliar administrativo serve em qualquer situação. Para mostrar para você que talvez você está acostumado, tão acomodado em ter esse cargo genérico, em vez de buscar realmente a profissão que você deseja para você. Entendeu? Você está acostumado, você está habituado com o receber no dia 5, no dia 15 e acabou. Será que não seria importante você começar a entender o que é bom para você e o que não é bom para você? O que é interessante para você e o que não é interessante para você? Porque aí você, definindo o que você quer, definindo o que você entende que é interessante para você, você comece a galgar degraus para que você possa alcançar. Você concorda comigo? Entenda que quando você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Agora a gente volta para o relacionamento. Estou aí, ó. Você tá vendo? Eu tô indo pro relacionamento e trabalho. Relacionamento e trabalho. Depois a gente entra em outros ambientes também. Beleza. Agora vamos pro relacionamento. Que tipo de pessoa eu quero pra mim como um namorado, como uma namorada? Você tem isso em mente? Eu acho que não. Eu acho que você não tem ali, você não listou, pegou uma folhinha de papel aqui e listou. Eu quero isso no meu namorado, eu quero aquilo, eu quero isso, mais isso, mais isso, mais isso. Você nunca listou isso, né? Você nunca pensou nisso. Pois é, talvez seja a hora de você fazer isso. Eu quero um namorado que ele seja atencioso, carinhoso, fiel, interessante, é uma pessoa que saiba conversar, que respeite os pais, que respeite os meus pais, que me respeite principalmente. Será que você definiu isso ou só achou o cara bonitinho e foi lá e ficou com ele? Isso serve para as mulheres também, né? Eu achei ela bonitinha e fiquei com ela, mas você nem viu quais são as qualidades dela, quais são as pretensões dela, quais são as expectativas dela no quesito futuro. O que eu vou ser, o que não vou ser, o que eu vou alcançar, o que eu não vou alcançar. Talvez você nunca chegou a esse ponto. E aí você entra num relacionamento que talvez não flua tanto, ou então talvez não está na mesma visão que a sua, e aí causa divisão, que a palavra contrária de divisão é divisão, né? Aí você entra numa divisão com a sua namorada e você não consegue entendê-la, ela não te entende, ou então o seu namorado não te entende, ele não te compreende, ele não consegue assimilar as suas necessidades, ou então ele te trata muito mal, ele te trata com indiferença e você não consegue sair daquele relacionamento. E aí eu falo pra você, sai daí. Como, Davi? Como eu vou sair? Você tem que se conhecer, meu amigo, minha amiga. Você tem que se conhecer, entender quais são as suas necessidades de verdade, não a necessidade do outro. Porque geralmente a gente atende a necessidade do outro. Você tem que entender a sua necessidade. É o seu querer, a sua vontade. É importante colocar a sua vontade acima de tudo. Porque senão você aceita qualquer pessoa, qualquer coisa tá bom pra você. E não é assim que funciona. Então, se você percebe que está numa situação igual a essa, no relacionamento, no trabalho, roda de amigos, qualquer lugar, sai daí, já, corre. Davi, é difícil, eu já tenho X anos de relacionamento. Pois é, põe na balança e vê o que você ganhou e o que você perdeu. Talvez depois desse resultado você tome a decisão. Espero que sim, né? Eu espero que sim. Beleza, vamos para o trabalho novamente. Você entrou lá como um cargo de auxiliar administrativo
e tá pagando suas contas, tá tudo bonitinho, tudo muito legal, beleza. Tal, todo dia 5, todo dia 20, tô pagando minhas contas. E aí? Qual que era o seu sonho de formação? Se for auxiliar administrativo, ok, você tá realizando, mas será que era esse o sonho que você tinha? De ser auxiliar administrativo na empresa X? Ou era ser um veterinário, né? Ou era ser outra coisa? Davi, mas eu não consigo. Se organize. Davi, mas eu não tenho dinheiro para isso. Tem muitos cursos gratuitos. Davi, mas eu não sei como fazer. Busca no Google. O Google tá aí, o pai Google tá aí para te ajudar em tudo. Existe curso gratuito, existe concursos, existe bolsa de estudos. Busque saber quais são as suas possibilidades para que você possa mudar, para que você possa alcançar esse desejo que você tem de trabalhar como um pedagogo, como uma médica veterinária, como um auxiliar de enfermagem, ou então como um doutor, um médico, por que não? Entenda que você tem que mexer os seus pauzinhos, porque se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E aí quando a gente entra nesse ditado de qualquer coisa serve, entenda que você tem que listar também o que você quer para você. Da mesma forma que você fez lá com o seu namorado, com a sua namorada, eu quero um rapaz assim, assado, desse jeito, que respeite, que me ame, que seja fiel, que seja carinhoso, tal. Você vai fazer isso com a sua profissão. Eu quero fazer meu curso técnico, eu quero fazer uma graduação, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero fazer um mestrado, um doutorado, eu quero fazer estágio, eu quero me especializar em X, Y, Z coisa. É isso que você tem que fazer, você tem que listar. Davi, mas é muito difícil. Tudo é difícil, gente, a vida é difícil. Nós estamos nessa vida aqui, o que tem de difícil a gente não sabe, né? Tanta coisa que está complicada, mas entenda que você precisa fazer isso, você precisa correr atrás disso. Entende? Você precisa correr atrás dos seus sonhos. Para quê? Para que você não seja, lá na frente, quando você chegar na sua idade idosa, né? Com meus 60, com os meus 90, você reclamar. Eu poderia tanto ter feito a faculdade. Eu poderia tanto ter feito uma viagem internacional. Eu poderia tanto não ter casado. Ou então eu poderia tanto ter casado. Ou então eu poderia tanto fazer X, Y, Z. Eu não quero viver de arrependimentos. Eu não quero que você também viva de arrependimentos. Eu quero que você realize. Eu quero realizar. Davi, mas não dá, é difícil. Dá sim. Se organize. Busque entender quais são suas metas. No começo do ano, eu falei muito de metas. Lá em janeiro, dezembro, janeiro e fevereiro, eu falei muito de meta. Falei lá no Instagram. Gente, busque listar as suas metas para esse ano. Depois desse ano, você vai e monta para uma de 2 anos, para uma de 5, 10, 15. Mas monte, por quê? Porque você sente a sua vida ativa, você se sente funcionando. Ou seja, agora vamos para o tema, né, do podcast que eu estou falando tanto, mas eu estou falando direito. Vou te explicar por quê. Porque você tem que entender primeiro que você precisa sacar quais são as suas necessidades, sacar quais são as suas prioridades, para que aí sim você saia daí. Olha só que legal. Vou dar um exemplo das plantas. Para quem me conhece um pouquinho, sabe que eu gosto muito de plantas. Sou o tiozão das plantas, né? Existe planta que gosta de sol, existe planta que gosta de sombra. Sabiam disso ou não? Pois é, eu não sabia quando eu comprei minhas plantinhas para colocar aqui no meu quintal. E aí que tá. Uma vez eu coloquei uma planta lá na parede, onde batia muito sol. Nossa, como batia sol naquela planta. Era o dia inteiro. E eu colocava água todo dia eu colocava água naquela plantinha. Enchia lá o vasinho dela, enchia de água e colocava. E ela todo dia parecia esturricada, morta, sabe? Eu pensei, poxa, mas a planta gosta de sol, pensei, né? Óbvio que gosta de sol. Só que aquela planta não, aquela espécie de planta não gostava de sol. Ela gostava de sol, mas não tanto. E aí o que eu fiz? Eu entendi a necessidade dela, tirei ela daquele local e coloquei no local onde tinha mais sombra. Hoje ela está florescendo, hoje ela está enorme, hoje ela está maravilhosa. É a mesma forma que tem que ser com você. Talvez você esteja num ambiente que está batendo muito sol, nossa, que está te exaurindo, que está te cansando, que está te esgotando, você está ficando ressecado, ressecada, e você não sabe o que está acontecendo. É o sol batendo em você, o sol está batendo muito forte em você, e o seu ambiente talvez não seja de sol, seja de sombra, entendeu? Sombra é água fresca, olha que legal, sombra é água fresca para você. Entendeu agora? Você tem que mudar o ambiente onde você está inserido,
para que você possa florescer de verdade, para que você possa crescer. Mas assim, a planta, ela só sai do local se eu mexer nela. Ela não tem pés e nem mãos para se mexer, né? Ao contrário de você, querido, querida. Você tem pés e mãos para se mexer. Olha que legal, olha que bom. Então, se mexe. Vai, dá seus pulos. Faz o que é preciso para você sair desse sol que está te rachando o coco, que está te ressecando, que está matando as suas raízes. Sai daí, se mexe, já. Se mexe. Entenda que você precisa ter essa atitude. Você precisa ter essa atitude de proatividade, de mexer nesses pauzinhos aí. A planta ela não consegue se mexer. Se eu não olho para ela e percebo, ela morreria e eu nem tchum. Ou seja, alguém teve que olhar para ela. Eu olhei para ela. Quem vai olhar por vocês? Vocês. Olhem por vocês. Faça um momento de autoanálise, né? Depois desse episódio aqui, faz um momento de autoanálise. Percebe o que é bom para você, o que não é, o que tá funcionando, o que não tá. Dá uma olhadinha na sua vida, se tá tudo bem. Nesse quartinho, nessa casa sua aí, tá organizada, se não tá. Dá uma olhadinha. Será que você tá funcionando? Será que você tá florindo, ou então tá florescendo aí? Pensa nisso. Eu acho que eu tenho que mexer isso aqui. Eu acho que eu tenho que parar de ser tão permissiva. Eu acho que eu tenho que deixar de ser tão intransigente. Eu acho que eu tenho que deixar de ser tão orgulhoso. Eu acho que eu tenho que deixar de ser tão acomodado. Olha só o tanto de coisa que talvez você estava fazendo errado e você não entendeu. Agora é hora de entender e mexer. Faça uma autoanálise em você. Perceba o que você tem que mudar. Perceba se você está muito acomodado. Perceba se você está muito exigente com as suas metas, suas perspectivas. Muda isso. Muda esse modo de pensar. Muda esse jeito de agir que você tem. Muda. Para que você possa crescer. Para que você possa alcançar coisas maiores. Entende? E aí eu deixo um recado para você. Sai daí. Agora. Já. Sai. Se mexe. Para que você possa alcançar coisas maiores, para que você possa florir muito mais do que você está florindo hoje, para que você possa ser uma terra frutífera, que consegue trazer muitas coisas boas às pessoas que estão ao seu redor também, beleza? Bom, fica com esse podcast, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido o que eu quis passar para você. Me segue lá nas redes sociais, acompanhe meu trabalho para que eu possa interagir ainda mais com você, tá bom? Fique bem, um abraço e até mais. Beijão do Davi.